Eu tenho certeza que o torcedor do Fluminense ficou muito orgulhoso com o que o Fluminense apresentou e até onde chegou. E ganhando jogos difíceis, tá? Ganhando da Inter de Milão, fazendo um baita de um jogo contra o Borussia. Ganhando do Al Hilal, que tinha eliminado um dos favoritos da competição, que era o Manchester City. Então, uma baita campanha do Fluminense, que para mim tá bem no Campeonato Brasileiro. Acho que é um dos grandes favoritos a ganhar a Sul-Americana. Acho que pode fazer uma grande temporada. E destaque para os colombianos, hein? Porque Richard Rios foi o melhor jogador do Palmeiras na competição. Arias, que jogadoraço. Que jogador. Ontem pode não ter feito uma boa partida, mas essas coisas acontecem. E, aliás, que declaração a do Arias no fim da partida. Quem não gosta de um jogador que sente, né? E ele sentiu, ele realmente ficou triste, ele estava sonhando com um título, né? Uma possibilidade de um título de uma Copa do Mundo de Clubes. Eu fiquei emocionada até com a declaração dele, porque é muito legal quando a gente vê um jogador tão engajado, tão envolvido com o seu clube. Então, palmas pro Arias também nisso. Eu concordo com você, Isa. E o fato de o Arias não ter feito um bom jogo ontem não diminui em nada o papel dele nesse Mundial. Então, a gente tem várias competições onde você pega grandes jogadores que não jogam bem. Então, por exemplo, vamos lá no passado, aí o Quesada vai se lembrar desse dia que o pai e o irmão dele chegando no estádio, enrolado na bandeira do Corinthians em 1974, o Corinthians tentando sair da fila e o Palmeiras ganha o jogo por 1-0, gol do Ronaldo, tá? Naquele dia o Rivelino não jogou nada. Nada. Tanto é que a cobrança em cima dele foi muito grande e na sequência ele sai do Corinthians e vai exatamente para esse Fluminense. Agora, o Rivelino era jogador ruim? Não. Ele não jogou bem aquele jogo. A Euro, que Portugal foi campeão. O Cristiano Ronaldo fez uma Euro abaixo da crítica. Jogou muito mal. E, aliás, o jogo final, acho que foi contra a França, né, se eu não estou enganado, ele jogou 9 minutos e sai machucado. Ele deixa de ser um gênio como jogador de futebol? Não. O Arias ontem jogou bem? Não. Agora, ele deixa de estar entre os principais jogadores dessa competição? Claro que não. Claro que não. Aí você vai dizer para mim, Sormani, mas os grandes jogadores nesse momento encontram soluções quando você menos espera. Sim, o Arias não é um grande jogador, ele não está nessa plataforma, ele não está nessa prateleira, tá? Ele é um ótimo jogador, mas ele não é o extra-série. Ele não é. E vou dizer uma coisa para vocês, para mim, respeitando muito a opinião do Quesada, para mim, o Chelsea é um time do nível do Fluminense. Fluminense, do Flamengo, do Palmeiras, não vejo grande diferença, não. Não vejo. Tem um jogador extra-série no Chelsea? Não tem. Não tem. No Real Madrid tem. Pedro Neto vai. Quem? O Pedro Neto, mas Pedro Neto nunca chegou entre os 5 melhores para ganhar. Ele é novo ainda. Sim, pois é. Pode vir a ser, tal, mas não é. O Paris Saint-Germain tem esse jogador, o Real Madrid tem esse jogador, o City tem esse jogador, entendeu? Então, eu volto a dizer, o Fluminense, ele chegou no basquete universitário, a forma é exatamente igual a essa. Você chega no Final Four e não tem a disputa no terceiro e quarto lugar. Você tem uns embates, os vencedores fazem a final. O Fluminense chegou no Final Four, gente. Para quem acompanha o basquete universitário norte-americano, como eu, que gosto, pô, é uma campanha e tanto. Mas eu acho que o torcedor, ele tem que sair orgulhoso, a instituição tem que estar orgulhosa do que fez, mas tem que chorar igual o Arias. Não pode aceitar, é que nem o Flamengo. Aceitar perder, tomou 4 do Bayern e sai satisfeito, não pode. Não pode. Um time na grandeza do Flamengo, do Palmeiras, qualquer competição que eles entram, não pode achar que fez legal. Não pode. O Fluminense, pelo budget pequenininho dele, pelo menor investimento, até que dá para você entender. Mas o jogador, o torcedor, aplaude, beleza, mas o primeiro boteco sem conta, você começa a chorar. Porque aí você se prepara melhor para a temporada seguinte. Porque se você começa a normalizar derrotas, aí fica difícil você chegar nas vitórias. Fábio Sormani e Isa Labate, estamos ao vivo aqui no nosso Opinião Placar. Sormani, sempre com o máximo respeito. Eu adoro essa dupla aí, que fique claro também, o Gregory e o Marlon. Inclusive, o Gregory e o Marlon, se fossem jogar na Inglaterra, olha, eles ajudariam muitos times aí, com certeza. Mas, e se o Igor Jesus entrasse também nesse time Quesada, aí do Chelsea, imaginou? Oi. Ó, Richard Rios e Aníbal Moreno ou o Emiliano Martínez. Eles estão muito abaixo de Enzo Fernandes e Caicedo? Eu não acho. O Rios eu acho um jogador bom. O Emiliano... Pra mim tá no mesmo nível.
Emiliano, eu preciso Entendeu? esperar mais um pouquinho para avaliar. Pulgar e Gerson são inferiores desse jeito? Não acho. Não acho. Pulgar, não. O Gerson acho que tem nível, mas precisa de intensidade, né? Precisa da intensidade que a gente fala de jogar mais jogos no nível excelente. Mas aí a intensidade, Quesada... Mas a intensidade, é duro, né? Desculpa, a intensidade, você é que dá o jogo. Se você quiser jogar com as armas do inimigo, e você não está acostumado a jogar com elas, você pode se dar mal. Você tem que tirar a velocidade do jogo. O que você tem que fazer num jogo desse, quando você joga contra o europeu? Tira a velocidade. Eles gostam disso. Eles gostam de jogar... Quando eu era moleque, o futebol de São Paulo era assim, igual o europeu. Corrido, muita correria. No Rio de Janeiro, o futebol era cadenciado, era bonito. Era bonito. As tardes de domingo no Maracanã. Porra, você viu os caras jogando, aquele futebol cadenciado, toque daqui, toque dali, sem correria, um drible aqui, um passe mais profundo. Era lindo. O futebol de São Paulo era correria. Era correria. Entendeu? Agora, como é que você faz? Qual é o antídoto que você tem que usar num jogo desse? Tira a velocidade do jogo. Porque se tirar a velocidade do jogo, você vai diminuir muito o potencial do time adversário. Eu acho que isso é uma coisa que os nossos treinadores têm que pensar nas futuras competições internacionais. A mesma coisa vale para a Copa do Mundo. A mesma coisa vale para a Copa do Mundo. O nosso futebol não é um futebol de correria. Nosso futebol é um futebol cadenciado, bonito, com muito molejo, entendeu? Com muita ginga. Esse é o nosso futebol. Por que nós temos que jogar o futebol deles? Não temos nenhuma necessidade de jogar o futebol deles. Nós precisamos ter intensidade sem a bola. Marcar, fechar os espaços e tudo mais. Com a bola, eu tiro a velocidade do jogo.